Agora eu vou passar a palavra para o nosso procurador-chefe, Valério Soares Eringer. Ele é procurador do Ministério Público do Trabalho e também atua aqui há alguns anos, muitos anos, né, doutor Valério? E além disso tem um currículo muito vasto. Vou dar uma lida aqui para vocês terem uma ideia do conhecimento que ele tem. É procurador do trabalho e chefe do MPT, professor de Direito do Trabalho e Direito Administrativo, professor no programa de pós-graduação em Compliance da Faculdade de Direito de Vitória e instrutor da Escola Superior do Ministério Público da União. MBA em Gestão Empresarial, pela FGV, mestrado em Gestão Pública, pela UFES, especializações em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Direito Civil e Processual Civil. E Direito Previdenciário também. Vou passar a palavra então para ele. Muito obrigada. Prazer recebê-los aqui, né? Esse que é o nosso encontro inicial do projeto por dentro do MPT, que visa a partilhar conhecimento com todos os acadêmicos e, enfim, sujeitos vinculados a diversas universidades públicas ou privadas do Estado do Espírito Santo, né? Então, é nesse sentido que eu vou começar a mostrar a vocês o que é a nossa instituição. Podem observar que nós estamos no capítulo da organização dos poderes, nas funções essenciais da justiça, e as nossas atribuições constitucionais estão ali no artigo 127 a 130 da Constituição. Basicamente, nesse papel, nós somos uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Permanente no sentido de ter a Constituição dito que nós não devemos ser retirados dela. É quase como se fosse uma petrificação do Ministério Público no ambiente da Constituição Federal, ok? Então, esse caráter de permanência dela é um ditame do próprio povo brasileiro em relação ao MP. E o MP, pessoal, que teve uma valorização bastante importante com a Constituição de 88, que nesse ano, nós estamos em 2018, nós fazemos então 30 anos, não é, de Constituição Federal. Constituição essa que não foi regulamentada toda ainda. E nós vamos falar, e vocês terão a oportunidade de discutir comigo, com todos nós, que nós temos uma missão muito grande pela frente. Nós, enquanto sujeitos formadores de opinião, operadores do direito, alguns de vocês são da área do direito, da faculdade, não é? Vocês que almejam uma carreira, vamos discutir também sobre o que é uma carreira no Ministério Público do Trabalho, o ramo do Ministério Público da União. Então, a nossa incumbência é a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. É bom que se diga que aqueles interesses ali são interesses que transcendem o caráter individual do direito, posicionando-se esse interesse ou direito num plano transindividual. Quer dizer, a gente defende, tutela, busca a proteção de direitos que são de uma coletividade, ou até de pessoas indeterminadas, que apenas se ligam entre si por uma relação de fato, que são os chamados direitos difusos, não é? Os direitos coletivos são inerentes a um grupo. Os advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil do Espírito Santo, você tem aí uma coletividade. Agora, se uma pessoa, por exemplo, um órgão público deixa de fazer concurso, aí você tem uma lesão difusa. Por quê? Porque na medida em que ele deixa de fazer concurso, todos aqueles potenciais candidatos deixaram de prestar o concurso, e aí você tem um tipo de lesão que nós chamamos de lesão difusa, aí tratamos nesse caso dos direitos difusos. Mas é possível que nós cuidemos também dos direitos individuais das pessoas. São aqueles direitos individuais indisponíveis, são aqueles valores imateriais como a honra, a saúde, não é? A probidade das pessoas humanas, e esses também nós tutelamos. Agora, nós não tutelamos, não é escopo
do Ministério Público do Trabalho a defesa, por exemplo, dos direitos patrimoniais de um trabalhador. Nós não vamos à justiça pedir para aquele trabalhador uma quantia relativa a horas extras que ele não tenha recebido, ou mesmo um aviso prévio que ele tenha recebido apenas em parte, enfim, essa gama de direitos patrimoniais, ele e o trabalhador e seu sindicato devem buscar a satisfação disso pelos meios próprios, não é? Então observem ali que o Ministério Público da União, ele tem 4 ramos, não é? O MPU tem 4 ramos. Então o Ministério Público brasileiro, ele se divide em 2 grupos importantes. O Ministério Público da União, que tem aqueles ramos ali, Ministério Público Federal, que toca Lava Jato, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, que somos nós, o Ministério Público Militar, que cuida da matéria militar federal, Forças Armadas, crimes cometidos por militares das forças, etc. e tal. E também temos junto de nós o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o MP, DFT. Esse posicionado no DF, não é? E ele tem competências muito parecidas com os MPs estaduais, só que ele é um dos ramos da União, em razão da natureza sui generis do Distrito Federal. Não é? Que não há nenhum ente federativo com as mesmas características do Distrito Federal, vocês sabem bem. Então, um grupo é o MPU, e o outro grupo é o dos Ministérios Públicos Estaduais. O Ministério Público Estadual, não é? Nós temos aqui na Constituição Federal um regramento básico, não é? Constitucional, mas cada Ministério Público Federal tem sua lei estadual, tem sua lei orgânica estadual, não é? Estabelecendo, enfim, a conformação daquele Ministério Público em cada um dos estados. Como aqui nós temos o Ministério Público Estadual, hoje que tem como procuradora-geral a doutora Helder, não é? E a partir do dia 2 agora de maio, reassume como procurador-geral de Justiça o doutor Éder Pontes, não é? Para mandato de 2 anos. Então aí está o MP da União e o MP dos estados nesse esquema. O MPT, ele tem um conjunto de órgãos. Se vocês puderem verificar, se der para visualizar daí, a palestra vai ficar na internet, não tem problema. Vocês podem observar o seguinte: aqui nós temos os procuradores do trabalho. Os procuradores do trabalho são os agentes de início de carreira no Ministério Público, não é? Nós temos os procuradores regionais, numa escala de promoção. Depois nós temos ali os subprocuradores gerais do trabalho. Então a nossa carreira, ela tem 3 estágios. Começamos como procuradores do trabalho, depois vamos à condição de procuradores regionais do trabalho, e aí podemos ser promovidos a subprocuradores gerais do trabalho. Nesse caso, teríamos que oficiar em Brasília, perante o TST. Os procuradores regionais, como regra básica, oficiam perante os TRTs, e nós, que somos procuradores do trabalho de primeiro grau, oficiamos perante as varas do trabalho. Você observa que há esse tipo de gradação também nas nossas carreiras, ok? Nós temos um órgão de controle da atividade finalística, da nossa atividade funcional, que é a corregedoria, não é? E todo o nosso trabalho, eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Quando nós investigamos uma empresa e consideramos que não há nenhum tipo de ilegalidade por ela cometida, nós então fazemos uma promoção de arquivamento, e essa promoção de arquivamento é submetida à nossa Câmara de Coordenação e Revisão, de maneira que nós não temos a faculdade de arquivar um procedimento de investigação sem que ele passe por um tipo de duplo grau, um reexame necessário, uma ratificação ou homologação daquilo ali. Quer dizer, 2 instâncias avaliam aquele caso e decidem se realmente se deve ou não arquivar aquele processo de investigação. Caso o membro, caso o procurador, ele entenda que deve arquivar, ele submete à Câmara de Coordenação e Revisão, e aí esta Câmara pode dizer não, aqui não.
Eu vi culpa aqui nessa empresa, ela pratica ilegalidade no entendimento desta Câmara de Coordenação, então nós não homologamos a promoção de arquivamento e determinamos então que o processo volte à origem. E ele pode voltar à origem se é processado e continuar a ser investigado pelo procurador que ofereceu aquele arquivamento, se houver a necessidade de um complemento de provas, ou então aquele procurador pode se dizer, o meu pensamento é este, então eu peço a redistribuição para que outro colega faça a investigação, na medida em que o meu posicionamento é este. E isso é respeitado, né? Esta independência funcional é um dos princípios que nos rege, mas deve ser utilizada com grande parcimônia. Então ali está a nossa carreira, observem bem, ela começa como procurador do trabalho, vamos a procurador regional e depois vamos a subprocurador do trabalho, isso depois de muitos anos de carreira. Vale dizer que o ingresso é pelo cargo de procurador do trabalho num concurso de 5 etapas. A respeito disso, os concursos não são fáceis, não é? Eu posso citar o meu exemplo pessoal. Nós temos já 20 concursos, né? Depois da Constituição Federal, eu sou do 8º concurso. Começamos um pouco menos de 8.000 pessoas, 7.000 e alguma coisa. E ao final do certame, apenas 32 de nós foram aprovados. 32 pessoas em quase 8.000. Não é? E aí nós estabelecemos uma ordem de classificação a partir das notas em cada etapa. Eu fiquei com a 3ª vaga nacional nesse concurso e, curiosamente, não havia posto de trabalho para mim no Espírito Santo, todas as vagas providas aqui. Passei 2 anos em Minas Gerais, ainda que morando, não é, aqui e lá, mas a minha família ficou e eu trabalhava lá, até que consegui minha remoção para cá, 2 anos depois do meu ingresso no MP. Nós temos no país, em termos de Ministério Público do Trabalho, nós temos 98 Procuradorias do Trabalho interiorizadas em municípios. Aqui no estado do Espírito Santo nós temos 3 Procuradorias do Trabalho em municípios do interior, estabelecendo polos, não é, de atração, polos, zonas mais ou menos geográficas, e posicionamos uma Procuradoria do Trabalho municipal em cada polo deste. Temos uma em São Mateus, com 2 procuradores, doutora Thaís, doutor Eduardo. Temos uma outra unidade nossa em Colatina, pegando aquela zona do leste do estado ali, doutor Marcos Busato, doutor Bruno. E temos uma unidade em Cachoeiro de Itapemirim, pegando então, atingindo o sul do estado, com o doutor José Manuel e com o doutor Jailson. Então nós temos no interior essas Procuradorias do Trabalho, esta aqui na capital. Junto com esta nossa, em capitais, temos 24 Procuradorias Regionais do Trabalho, uma para cada estado em que há Tribunal Regional do Trabalho. Lembrando que São Paulo há 2 tribunais regionais, um no interior, sediado em Campinas, e outro em São Paulo, na capital. Nós temos 3 estados da federação que não têm TRT ainda, e acredito que não terão, em tempo algum, considerado o quadro que se desenha depois da reforma trabalhista, que são Tocantins, o Amapá, o estado de Roraima, e também um 4º estado que é Acre. Então nós temos esses quatro estados, né, federados, que não têm um TRT próprio, E nós temos a nossa Procuradoria Geral, baseada em Brasília, não é? Então já falamos aqui que o MP, ele se desvinculou do Poder Executivo com a Constituição Federal de 88. Até 88 nós éramos integrados ao Poder Executivo, era como que advogados de luxo do Poder Executivo, estaduais e o da União. Isso ainda bem que acabou para ganho de toda a nação brasileira, uma vez que nos liberta deste entrave de natureza político-jurídica de nos ter junto do Executivo, não é? Aí sim, a Constituição Federal redesenhou o nosso papel e nos deu uma feição
um caráter mais promocional e também mais de controle, mais investigativo. Então nós somos híbridos nesse sentido. Tanto nós promovemos a justiça, como promovemos dentro de um padrão consensual, como eu vou explicar a vocês, e também desenvolvemos e aplicamos a justiça, impondo, não é, ações, investigando, fazendo realmente o papel de órgão agente de tutela de direitos coletivos, difusos, individuais e disponíveis. A nossa carreira e os membros dela têm 3 garantias, por enquanto, na Constituição Federal: a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade salarial. A irredutibilidade salarial, em princípio, é um direito que assiste também aos empregados, em geral, não é? que pelo artigo 7º, inciso 6º, tem o seu salário irredutível salvo por negociação coletiva. No caso dos servidores públicos, nem por negociação coletiva você vem tendo possibilidade de reduzir. A forma de redução do salário dos servidores públicos é não dar aumento a eles. Conquanto a inflação vá caminhando, os vencimentos e subsídios dos servidores, eles não acompanham, porque depende de um ato político do gestor, do controlador do orçamento, para repor essas perdas aí, que vão se acumulando ao longo do tempo, não é? Muito bem. Temos aí na movibilidade, que é o fato, é a circunstância, é o direito que tem aquele membro que está lotado numa determinada unidade de não ser removido dali, senão a pedido próprio ou compulsoriamente por voto de uma maioria qualificadíssima do seu órgão superior. Entenderam? Então nós não tememos político algum, por quê? Porque o político não tem poder para nos pedir que saia dali ou pedir alguém que nos remova dali. O processo ele é bastante restrito, muito rigoroso, inclusive com relação a isso, não é? E a vitaliciedade, pessoal, é o fato de que essas carreiras da magistratura e do MP, se algum de vocês desejar trilhá-las, ela traz ainda, isso é um assunto que está na Constituição vigente, não é? E veremos até quando isso vai persistir, mas o fato é que a vitaliciedade, ela confere a este profissional, conquanto aposentado, o direito, não é, de determinados tipos de tratamento mesmo após a aposentadoria. Essa é uma matéria passível de discussão pela sociedade. Seria desejável que toda a sociedade debatesse, não é? Então, um desembargador, ele é tratado como desembargador aposentado até morrer. O que se retira dele é a jurisdição, ele não pode mais julgar processo, não é? Assim como nós também, uma vez que nos aposentemos, nós não poderemos investigar ninguém, nem propor uma ação na condição de membros do MP, ok? A vitaliciedade, então, é esta mera circunstância aí. 3 são os nossos princípios importantes: a independência funcional, a unidade e a indivisibilidade. Indivisibilidade, vocês reparando a Constituição Federal, vocês vão olhar que ela trata o Ministério Público. Ministério Público. Então, nós, enquanto ramo, nós integramos o Ministério Público Brasileiro. Então, quem você é? Eu sou membro do Ministério Público Brasileiro. Além disso, cada um desses membros tem no seu trabalho o que nós chamamos de independência funcional, que tem que ser utilizada com muito critério, com muita parcimônia, com muito bom senso, porque a independência funcional, pessoal, o membro do MP, o promotor, o procurador, ele age de acordo com a lei e segundo sua própria consciência. Então pode haver abusos nesse trabalho, sim, e ainda que haja esses abusos, e conquanto existam abusos, aquele membro tem que ter a consciência de que se ele abusar do seu poder jurisdicional ou investigatório, ele será, obviamente, processado por isso. Alguém, não é, a sociedade, enfim, pelos órgãos de controle que temos, irá cobrar dele aquele excesso cometido. E a unidade é uma característica muito interessante. Vejam,
eu sou um procurador, se eu inicio uma investigação ou inicio uma ação judicial, se dela eu sair, outro colega vem e continua. E ele fala pela mesma instituição, compreendem? Então é como se você tirasse um e viesse outro, sabe? A gente trabalha dentro de uma lógica da unidade, não é? Quem está falando ali não é o procurador Valério, nem o procurador Levi, nem a procuradora Kelly. Quem está falando ali é o Ministério Público, independentemente de quem tenha assinado aquela peça. E isso é importante, isso é bom para o país, esse caráter de unidade. Então a independência funcional usada com parcimônia e com vistas a essa unidade nos confere a força que estamos tendo para ir galgando postos em termos de legitimidade social, ok? Como funções institucionais, nós promovemos o inquérito civil e a ação civil pública. O inquérito civil, pessoal, é a nossa peça de investigação. Então, algum de vocês já deve ter ouvido falar que instaurou-se um inquérito civil para investigar uma conduta de uma determinada empresa ou de uma pessoa, física ou jurídica que seja. Assim como há um inquérito penal, que tem por objetivo buscar a materialidade e a autoria de um crime, nós temos o inquérito civil, que tem por objetivo levantar as provas de uma situação que se afigure a priori ilegal. Pode ser que não seja, mas o inquérito é um instrumento que nos permite levantar as provas e, a partir delas, decidir se vamos arquivar o procedimento, caso não tenhamos encontrado ali nenhum tipo de ilegalidade, ou, se tivermos encontrado a ilegalidade, nós temos dois caminhos: fazer com que a empresa se adeque voluntariamente mediante a firmatura, não é? A celebração de um termo de ajuste de conduta, ou então, caso ela não queira se adequar voluntariamente, nós temos o caminho de processá-la judicialmente e aí instauramos uma ação civil pública, ou mesmo uma ação civil coletiva, dependendo da matéria que se trate ali. Ok? O MP é regido por outras leis. A nossa lei básica aqui do MPT é a Lei Complementar número 75 de 93. Essa é a nossa lei orgânica, ela é federal, uma lei complementar federal, não é? E nós temos ali a Lei 8625, que é como se fosse uma lei de âmbito nacional, uma lei geral, que vale para todos os MPs brasileiros, não é? E aí o seguinte, ela trata de assuntos que são comuns aos MPs do Estado, não é? E aos ramos do MPU, ok? Bem, como é que nós atuamos, pessoal? Nós atuamos com dois vieses diferentes, porém complementares um do outro. O primeiro deles ali está. Nós atuamos no âmbito judicial, na condição de órgão interveniente e de órgão agente. O que é isso? Quando nós estamos propondo uma ação civil, nós estamos atuando judicialmente como órgãos agentes. Aquele que inicia uma causa, uma ação, com vistas a uma decisão judicial contra quem quer que seja. Agora, nós podemos também não iniciarmos a ação, mas falarmos daquele processo na condição de órgãos intervenientes. Também é uma atuação judiciária nossa. Nós funcionamos em todas as sessões do TRT, ali sentados à direita. E muitos podem dizer, poxa, o pessoal do MP não fala nada. Mas nós não temos que falar nada ali. Quem tem que falar ali são os desembargadores. Nós já falamos no processo, entenderam? Nós já falamos no processo. E estamos ali para fiscalizar o andamento daquele julgamento, verificar quórum, verificar se aquela matéria pode entrar ou não, verificar se tem algum tipo de falha processual e levantarmos isso ali naquele momento, não é? Então esse é o nosso papel em sessão. Além do que, nas sessões, nós podemos pedir a palavra sempre que nós desejemos falar. Vamos pedi-la pela ordem, não é? E aí nos é dada a oportunidade de falar, então nós falamos. E as nossas intervenções suscitam debates importantes no tribunal. E nosso grande trabalho, a nossa grande messe, a nossa grande tarefa
Hoje é a atividade extrajudicial. Ela é infinitamente maior do que a nossa atividade judicial, não é? Nós temos um volume imenso de processos de investigação abertos nesse momento, né? E nós temos também inúmeros projetos nas nossas coordenadorias e estamos trabalhando em outros mais, com vistas a adequações das relações capital-trabalho. Depois eu vou abrir para perguntas, aí vocês vão dar uma oxigenada no cérebro. Vejam bem, como órgão agente, nós atuamos de ofício, quer dizer, nós podemos instaurar denúncias. Só que o Valério não pode instaurar um processo investigativo para que ele mesmo investigue. Observem isso. Nós observamos o princípio do promotor natural, que significa dizer que, se eu vejo uma irregularidade no âmbito trabalhista, eu preparo uma notícia de fato e submeto ao nosso sistema e ele distribui livremente entre os colegas, de maneira que é garantido o princípio do promotor natural. Nós também recebemos notícias de fato por meio de canais de comunicação, como a internet, o telefone, não é? Nós recebemos também pessoas da comunidade que venham aqui denunciar presencialmente fatos irregulares no mundo do trabalho, e aí nós tomamos isso a termo, instauramos um processo e o nosso sistema, todo ele virtual, não temos processo papel aqui, tanto os administrativos como os investigativos, são todos eles eletrônicos, num processo, num modelo que nós implantamos a partir de 2011, não é? Fizemos tudo aqui no MPT, não no Espírito Santo, mas no MPT Brasil, desenvolvemos o nosso próprio sistema de gestão de documentos eletrônicos de natureza processual. E também ofícios encaminhados por sindicatos, pelos juízes, pela Superintendência Regional do Trabalho, por outros órgãos, enfim, que possam oferecer para nós algum tipo de notícia de fato. Bem, como órgão interveniente, vocês podem observar, e eu já falei, que é quando a gente atua em processos já instaurados, e nós fazemos isso por força da lei. A lei nos exige que a gente fale, que a gente atue, que a gente emita um parecer em processos em que há interesse público primário, não é? Aqueles que realmente não dizem respeito aos negócios públicos, não é? Mas dizem respeito a determinados assuntos de poder público, não é? Que não sejam necessariamente ligados às relações contratuais ou patrimoniais deles. Como a contratação sem concurso, por exemplo, é tema que empolga a nossa participação e nosso parecer. Também atuamos em casos de menores, de incapazes, de indígenas, quando esses aí sejam sujeitos da relação trabalhista. Atuamos em ações anulatórias, não é? Intervimos em processo em primeiro, segundo e terceiro graus, quando se trata de pessoas jurídicas de direito público, estados estrangeiros ou ainda organismos internacionais. E atuamos com muita propriedade também nos dissídios coletivos de trabalho. Ali, observem, o nosso foco muda. Quando nós estamos na função promocional, a gente tem um problema, tem uma equação, e não é a justiça que vai resolver isso. Se você quer diminuir os indicadores, por exemplo, de menores no trabalho, você pode até ajuizar uma ação trabalhista ou outra. Mas é necessário promover ações de largo espectro, ações mais amplas. E aí nós temos vários programas no campo da nossa coordenadoria, que é a Coorde Infância, para diminuirmos esses indicadores. E estamos contribuindo, junto com vários outros parceiros, nesse sentido, não é? Então, os nossos procedimentos promocionais, eles visam exatamente a isso, a nos permitir fazer um tipo de trabalho, não é? De movimentação de políticas públicas, sem que isso seja um processo de investigação, sem que isso venha a gerar uma ação civil contra um ou outro ente qualquer. Pode passar, por favor. Pronto.
nós não temos competência, claro, para atuar, como eu falei, em matérias que não tenham uma repercussão coletiva, que sejam apenas individuais, disponíveis, como eu falei. E também nós não podemos prestar consultoria a entes quaisquer, sobretudo entes públicos. Não é nosso papel fazer isso, não é? Nós temos alguns instrumentos de atuação que não há necessidade de demonstrá-los a vocês. Como uma organização burocrática, como quase todas as da administração pública federal, estadual e municipal brasileiras, né? Nós temos uma carga de burocracia weberiana muito grande ainda, né? Estamos saindo para uma administração gerencial com muito muito devagarzinho e tal. Então vocês podem olhar quantas normas regem o nosso trabalho. E isso muitas vezes é um empecilho para que a gente possa fazer um trabalho de mais amplo espectro, não é? Que é norma demais. Enfim, muito disso poderia não ser necessário se o Brasil tivesse uma cultura um pouco mais tendente à integridade das pessoas, a uma cultura do cumprimento de leis, que endemicamente no Brasil nós não cumprimos leis, não é? Por isso que temos tantas. E teremos muito mais e não conseguimos fazer disso o melhor para nós enquanto nação. Bem, como órgão agente, nós trabalhamos com vários tipos de matéria, não é? Nós recebemos denúncias, instauramos inquéritos, promovemos ações, celebramos termos de compromisso em decorrência dessas investigações, realizamos audiências, notificações recomendatórias e fazemos mediações e arbitragens também, não é? Essas notificações recomendatórias, elas permitem que um determinado sujeito que está infringindo uma norma ou necessitando adequar-se, a gente recomenda para que ele faça e dá um tempo a ele. Caso ele não corrija aquilo, nós então voltamos, examinamos a situação e aí possivelmente vamos processá-lo perante o Poder Judiciário. Ok? Todo o processo que é distribuído aqui no Ministério Público, nós temos 30 dias para fazer a apreciação prévia. Em seguida, nós podemos convertê-lo, se houver necessidade de buscarmos algum elemento que nos permita uma convicção maior antes de transformá-lo no inquérito civil. Tá certo? E os inquéritos civis eles devem ser concluídos no prazo de 1 ano. Se houver necessidade de um prazo maior, então nós pedimos essa prorrogação à nossa Câmara de Coordenação e Revisão. Como eu falei para vocês, o inquérito pode ser arquivado por iniciativa do membro, não é? E aí, como eu disse, no prazo de 10 dias ele é remetido à Câmara de Coordenação e Revisão para que ela possa revisar, daí o nome, Coordenação e Revisão, para que ela revise o nosso trabalho, para que ela diga se ratifica ou não essa proposta de arquivamento, não é? Quando a irregularidade é sanada, pode ser por meio de um termo de ajuste de conduta. Caso a empresa, com conduta irregular demonstrada, não firme o TAC, nós então temos que fazer o processamento de uma ação civil pública, não é? Que vai buscar a um só tempo resolver o problema para o futuro, e a empresa ainda deverá sofrer uma cominação, uma multa caso descumpra. E pode ser que ela sofra uma condenação por dano moral de natureza coletiva, não é? Isso é o que vimos tendo até agora na reforma, e teremos que enfrentar uma discussão aí sobre a permanência desta possibilidade do dano moral coletivo. Muito bem. Observem só uma coisa. Eu estou avançando aqui para finalizar esta apresentação. O Ministério Público do Trabalho, pessoal, ele, há uns 10 anos atrás, ele resolveu pegar toda a sua atuação, seu conjunto de tarefas, e dividi-las em 8 coordenadorias temáticas. E em cada coordenadoria temática nós temos projetos de adequação de longo alcance.
Então vejam bem que a nossa primeira coordenadoria aqui tratada é a coordenadoria que combate o trabalho escravo e o trabalho degradante. Nós aqui no Estado do Espírito Santo temos trabalho escravo, e é bom que vocês saibam que o trabalho escravo contemporâneo não é igual ao trabalho escravo lá do passado, em que o homem era coisa de propriedade do seu dono. O trabalho escravo contemporâneo retira do trabalhador a dignidade, retira do trabalhador a possibilidade de ir e vir, retira do trabalhador a sua requisitos básicos de uma pessoa livre, de um cidadão, não é? A sua dignidade. O trabalho escravo contemporâneo, tomado na expressão servidão por dívidas ou uma forma similar, faz com que aquele trabalhador pobre se desloque por meio de um torneiro, de um gato, de um agenciador, até rincões mais remotos, e fica em locais de pouco ou nenhum acesso, e ele fica ali sujeito àquilo que oferecer-lhe o próprio empregador, não é? Então nós temos feito esse combate. É claro que é preciso de um bom senso no exame da situação de fato, para verificar o correto enquadramento, se aquilo ou não é um trabalho em condição análoga de escravo. Nós temos um observatório, se quiserem depois tomem nota, o Observatório do Trabalho Escravo, do MPT, que vocês têm todas as informações por cada município do país em que nós tivemos operação, e ali vocês vão encontrar quantos trabalhadores foram resgatados, quantos eram brancos, quantos eram pretos, pardos, qual era a idade de cada um. Vocês encontram toda o perfil, tá certo, desses trabalhadores resgatados da condição de escravo. Essa é uma coordenadoria que nós temos, chamada CONAFRET. É uma coordenadoria que nós trabalhamos o combate às fraudes trabalhistas. Existem fraudes em geral, pessoal. Quantos aqui são do direito? Ótimo, maravilha. Então estamos falando entre iguais, beleza? Vamos lá. Você pega, por exemplo, agora com a reforma, um microempreendedor individual. Você pega e coloca um MEI lá dentro, tá bom? Você manda embora seus empregados e coloca um microempreendedor individual lá dentro. Beleza? Beleza, a lei permite isso? Em tese permite, não é? Hoje você pode pegar uma unidade qualquer produtiva e colocar trabalhadores com 8 vínculos diferentes ali dentro, um do lado do outro. Você pode ter um trabalhador empregado full time com carteira, você pode ter um tempo parcial, você pode ter um intermitente, você pode ter um autônomo, você pode ter um MEI, você pode ter um hipersuficiente, você pode ter um eventual ali dentro, você pode ter um estagiário, você pode ter um cooperado, você pode não ter ninguém e ter uma empresa terceirizada botando a mão de obra ali, ou fazendo tudo fora. Então a lei está maravilhosa, não está? Para quem realmente tem projetos de negócio e tal. Agora prestem atenção numa coisa: se tiver um microempreendedor individual ali dentro, ou um trabalhador autônomo, o que nós do Ministério Público, o pessoal da Coordenadoria de Combate a Fraudes vai fazer? Vai dizer o seguinte: tudo bem, está ótimo, a lei permite. Agora traga aqui, vamos olhar esse trabalhador. Pronto, nós vamos escrutinar o que faz esse trabalhador. Ele está subordinado? Ele tem que vir de uniforme? Ele tem que vir todo dia? Como é que é a relação factual dele? Aí entra a fraude, compreendem? Muitos empresários acham, simplesmente acham, que vão economizar dinheiro no custeio de sua mão de obra, simplesmente trocando uma mão de obra por outra, tirando um trabalhador com vínculo de emprego e colocando um microempreendedor individual. E na medida em que você chega e examina e faz a inquirição, faz uma verificação física, você percebe que aquilo ali não é um microempreendedor individual, é o próprio trabalhador que está ali, você está entendendo? Com uma outra característica. Aí entra a nossa coordenadoria, aí entra o Ministério Público, aí entra então a nossa atuação. Não sei se vocês entenderam. É possível aos empresários colocarem lá trabalhadores, desde que ele respeite a natureza de cada um tipo de vínculo. Isso é que é preciso que todos entendam.
Se ele contrata um autônomo, ele está contratando um autônomo não subordinado. Então esse autônomo não tem que entregar sua força de trabalho por hora. Ele vai entregar um resultado. É diferente a relação. Entenderam? É diferente a relação. Não é? Então tudo isso tem que ser visto. Houve um tempo em que nós tínhamos as cooperativas. Simplesmente mandavam todos os empregados embora e vinha uma cooperativa no lugar. E quem eram esses cooperados? Esses cooperados eram exatamente os empregados que ontem estavam na condição de emprego formal e de um dia para outro passaram a ser cooperados. Eu mesmo investiguei um caso desse em Contagem, quando eu trabalhava, oficiava em Minas Gerais. Então essa é a nossa coordenadoria, ela faz um trabalho muito interessante. Né? Aqui nós temos um outro grande problema nacional, que é o trabalho infantil, infanto-juvenil. Nós trabalhamos insistentemente para eliminar o trabalho infantil. Não é? Logicamente que nós precisamos contar com políticas públicas de qualidade de outros órgãos que possam efetivamente encaminhar essas crianças, mantê-las na escola, alimentadas, tratadas, não é? Com um exame ocular periódico, não é? Ou seja, com os cuidados que são próprios do ser humano, daquilo que nós queremos que a nossa nação seja um dia, não é? Então, por exemplo, o Brasil ganhou um prêmio lindíssimo com um curta, que é um desenho chamado Vida Maria, não é? E ele contextualiza uma criança do Nordeste que está ali rabiscando o nome. Vem a mãe e fala: para com isso, larga disso, vai lá alimentar o gado, vai lá tratar da água. E o filme vai contextualizando essa garotinha, e ela cresce, e ela tem vários filhos, um monte deles. E aí a história se repete lá na frente, porque a filha dela, uma Maria também, está na mesma janela, fazendo aquele garranchinho com o nome, e ela diz: vai me ajudar, sai daí, larga esse negócio. Então você tem o analfabetismo aí. São vítimas. Essas pessoas são vítimas. O analfabeto é vítima. E vítima de nós. Se cada um de nós pudesse... É claro que nós estamos lidando com uma pessoa que carece de vários recursos. Mas eu andei pensando esses dias, eu falei: puxa vida, se a gente tivesse condição de cada um de nós patrocinar uma pessoa que não soubesse ler e escrever, e de algum modo pudéssemos ajudá-lo a vencer essa barreira, não é? Nós faríamos esse trabalho em 6 meses, 1 ano. Nós talvez erradicássemos o analfabetismo no país. Se em todo lugar pudesse pegar um sinal de celular a cada um deles, nós poderíamos dar um celular. Ah, mas ele não sabe ler. Não, mas tem a carinha, aparece ali, tocou, e aí você podia conversar com o cara no FaceTime. E no Brasil não tem essa possibilidade. Mas vejam, é possível construir o impossível. Temos que pensar e colocar as mãos à obra. O país está precisando, pessoal, da gente fazer as coisas. É mais ação e menos papo furado, menos blá blá blá, menos reclamação. Entendeu? Então, vamos continuar. Ali nós temos uma coordenadoria nossa, que é a coordenadoria do direito coletivo do trabalho, não é? Então, o direito coletivo, nós temos um grave problema no mundo coletivo do trabalho, não é? Nós temos uma reforma que eliminou algumas fontes de receita de sindicato e tal, mas o que há na base é um problema maior, é um problema de que os atores aí do mundo coletivo, sindicatos sobretudo, eles não vieram acompanhando a evolução dos fatos. E o Brasil, pessoal, a gente tem aquela crença velha, e precisamos acabar com ela, de que nós devemos esperar tudo do Estado. Ah não, o Estado vai prover. Ah não, você vai se aposentar e o Estado vai pagar a sua aposentadoria. Ah não, o Estado vai continuar com essa legislação e vai proteger os trabalhadores. Até quando isso vai acontecer? Digam para mim, vocês que são jovens, até quando isso vai acontecer? Não se sabe. No processo de tomada de decisão de comunidades antigas de índios americanos, eles ouviam os jovens, falavam tudo que tinham para falar. Depois os guerreiros falavam,
Depois as mulheres falavam, depois os anciãos falavam. E se não resolvessem o problema, continuava o debate, a dialética, e os jovens têm uma visão de futuro, os anciãos têm a tradição. Um se complementa. Os guerreiros têm a ação, Levi, tem a ação. E as mulheres têm o relacionamento, têm a cultura da permanência. Então observem bem que processo interessante das nações indígenas americanas do norte. E mais, quando eles tomavam a decisão e o impacto que essa decisão teria em 5 gerações. Observem bem, nós hoje não conseguimos decidir para nós mesmos. O mundo está, de algum modo, aflito por socorro, não é? E nós precisamos pensar nisso. Daqui a pouco a gente está lutando pela sobrevivência, por um copo d'água. O que nós vamos legar para as gerações futuras? É essa a pergunta que eu faço. A administração pública, nós combatemos fraudes nela também, irregularidades de várias ordens relacionadas com o assunto que nós tratamos, que é o trabalho. Mas a nossa atuação aí, ela é dividida com o MP federal e o MP estadual. Se apresenta agora o doutor Levi, que é o nosso colega aí, procurador regional. Boa tarde a todos. É isso aí, doutor Levi. Então, essa nossa coordenadoria trabalha com aspectos relacionados com a administração pública, ok? E aí, dentro dessa ótica, os processos que envolvam a administração pública, nas procuradorias que trabalham por núcleos especializados, vai para aquele núcleo e ele então investiga aquela situação e tenta resolver o problema no consenso, se não for possível, via judicial. Uma outra coordenadoria que nós temos é a do trabalho aquaviário e portuário. Nós temos uma costa imensa, marítima, mas mais do que a nossa costa, nós temos um conjunto de vias fluviais gigantesco, e nessas vias fluviais nós temos muitas embarcações. Alguém já viu uma traineira de pesca aí? Todos já ali na Praia do Canto tem. Então quem passa ali, vê. Vocês sabem que aquelas pequenas barcos, eles vão ao mar e costumam ficar ali 5, 10, 15 dias. Vocês sabem que algum deles não tem banheiro? Não. Vejam, comecem a observar as coisas, crianças. Olhem para as coisas e vejam assim: meu Deus, um cara vai ao alto mar num barco deste tamanho, de madeira, não é? Tem uma acomodação para dormir, um beliche, mas não tem uma instalação sanitária, não tem um banheiro. É curioso, mas não só é curioso, como é algo que nós não deveríamos aceitar, não é? Mas essas embarcações são homologadas e são autorizadas a navegar, com trabalhadores ali dentro. Isso é para dizer o mínimo, não é? Então, nesse campo do trabalho portuário aquaviário, quantas notícias nós já tivemos de barcos naufragados nos grandes rios navegáveis do norte, não é? Então nós temos aí também um conjunto importante de problemas a ser considerados. Nós temos o maior complexo portuário em número de portos do país. Nós temos 8 portos, só aqui no nosso estado, não é? Em tonelagem, o nosso porto de Tubarão é o que mais exporta em termos de volume, de peso, não é? Porque ele só exporta pedra, pode-se dizer minério, daí o volume, não é? Claro que Santos é um porto mais estruturado e opera com cargas gerais de muito maior valor agregado, não é? E aí está um setor que nós deveríamos nos preocupar com ele aqui no estado do Espírito Santo, porque é um setor que gera, eu passei ali, o setor portuário é um setor que gera trabalho, gera postos, gera renda, gera negócios para o estado. Então é um setor econômico que nós devíamos olhar com carinho e procurar incentivar. E nós do Ministério Público do Trabalho temos essa intenção, digamos assim, de olharmos para os segmentos econômicos e vermos como nós podemos atuar ali no sentido de humanizar aquelas relações,
no sentido de regular aquelas relações, no sentido de permitir que aquele setor produtivo avance. E que o trabalhador tenha uma formalização, tenha um tratamento digno. Por quê? O tratamento digno do trabalhador hoje responde aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é o que nós queremos também. Então, se um trabalhador tem um emprego formal, nós estamos automaticamente combatendo a pobreza, combatendo a fome, entendeu? Garantindo a ele uma saúde, garantindo uma previdência, por menos que seja o que ele ganhe. Mas se for formal, ele pelo menos sabe que um dia ele poderá se aposentar. Quantas pessoas que vocês conhecem aí, que não tem condição de se aposentar, vai trabalhar até morrer, porque não fez sequer uma previdência social, porque na verdade está precarizando, e nós vivemos num mundo precarizado, com trabalho precarizado, e as pessoas acham que, tirando o emprego formal do outro, ele vai ter um custo menor de mão de obra, mas o futuro vai cobrar isso de nós, entenderam bem? O futuro vai cobrar isso de nós, o futuro vai nos dizer, vocês erraram lá atrás. Por quê? Porque vocês não garantiram que esses caras tivessem uma renda e tivessem dignidade, tivessem uma condição de sobreviver no amanhã. Então vocês agora dependem de uma massa compradora, uma massa consumidora que não tem. Por quê? Porque foi tudo precarizado. Essa é a ideia. Ali nós temos uma coordenadoria importante nossa que trata da igualdade no trabalho. Nós cuidamos de oportunidades iguais a homens, a mulheres, na discriminação pelo gênero, a pessoas de pele branca, parda, preta, pessoas de qualquer idade. Isto é o objeto de trabalho dessa coordenadoria. Temos muita coisa aí, muita coisa feita e muita coisa a fazer. O Ministério Público do Trabalho, como eu havia afirmado, acabei de dizer a vocês, nós temos agora, estamos num trabalho de reorientação da nossa forma de trabalhar. Nós estamos focando no futuro, na Agenda 2030 da ONU. Nós estamos baseados nos documentos internacionais mais importantes para que nós possamos, a partir do trabalho, realizar um conjunto de objetivos que a ONU pretende que sejam integralizados em todo o mundo até 2030. Então, observem bem que em todas essas coordenadorias, do trabalho escravo até o trabalho portuário, nós temos uma figura que é comum a cada área dessa. E quem é essa figura comum? É o ser humano. Todos nós aqui nessa sala hoje temos que passar a olhar as pessoas dentro de uma perspectiva mais humana, dentro de uma perspectiva de cuidado com o outro, porque na verdade nós estamos num mundo, cara, nós estamos num bote que está furado. Se nós não preocuparmos com o que consumimos, com o que fazemos, com o que pensamos, com o nosso voto na próxima eleição, o nosso futuro é completamente incerto. O mundo do trabalho está mudando completamente. Trabalhos que existiam há algum tempo atrás não existirão mais daqui a 2, 3, 4 anos. E funções novas estão surgindo a cada dia. A indústria de ponta, ela não depende mais de empregados. Tem indústrias que operam totalmente no modelo tecnológico, sem empregados. Então vejam bem, vocês que são jovens, que vão ao mercado de trabalho, já vão começar a enfrentar essa dificuldade no sentido de se colocarem nesse mercado. Por quê? Porque está havendo um desemprego estrutural decorrente da automação. E nós temos que combater a automação, não necessariamente. O que nós precisamos é lideranças criativas, para que nós possamos achar caminhos viáveis, sabe? Na nossa perspectiva do trabalho humano, que é o que nos move, a nossa preocupação já é presente. Eu mesmo penso aqui, que cadeias poderiam empregar pessoas físicas, seres humanos,
Acho que uma grande geradora de empregos poderia ser a cadeia de reflorestamento e logística reversa de resíduos, na perspectiva da limpeza do planeta, entenderam? De evitar que ele pereça em 50, 100 anos, como é possível que ocorra. Não é? Essas preocupações precisam passar a pertencer ao mundo racional de cada um de vocês, a partir de hoje, de ontem, se possível, não é? Então, cada um de nós vai contribuir de uma forma, e nós aqui no Ministério Público do Trabalho estamos engajados nessa luta, não é? Aqui estão nossos dados, e aqui nós temos alguns eventos que produzimos. Aqui nós produzimos, não é, algumas exposições. O Abril Verde, que nós estamos vivendo este mês, o mês conhecido como Abril Verde. Abril Verde é um mês destinado à luta contra o acidente de trabalho. Amanhã, dia 28 de abril, é um dia em homenagem às vítimas de acidente de trabalho. Esse dia, 28 de abril, foi designado para tanto em razão de um acidente de trabalho que ocorreu na mina número 9, no complexo de Farmington, na Virgínia Ocidental, que vitimou 78 mineiros, operários, dos quais 19 ficaram na montanha soterrados, não houve como resgatá-los. E a partir de então, esse dia é um dia destinado à memória das pessoas vitimadas de acidente de trabalho. Nós temos um observatório acerca disso, que é o Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho no MPT, e vocês podem acessá-lo, ele é aberto. Ele é resultado do nosso Smart Lab, que é um grande laboratório de dados que nós temos. E este observatório, ele tem informações de várias naturezas. Vocês, por exemplo, sabem qual é o setor que mais gera acidentes de trabalho, segundo nossos levantamentos? O setor hospitalar. Me digam qual é o instrumento que mais causa acidente de trabalho nas pessoas, 7% no país. Alguém tem ideia? Poderiam falar máquinas, não é? Equipamentos. Não. Sabe o que mais causa hoje? Motocicleta e motoneta. Vocês estão entendendo que o trabalho muda, os modos de se trabalhar mudam também e muda a preocupação, não é? Acidentes rodoviários contribuem com 5. Então, esse laboratório que nós temos e esse observatório acessível a toda a sociedade brasileira, ele permite que vocês façam pesquisas importantes nesse campo e possam, não é, avançar com seus trabalhos de conclusão de curso. Façam na nossa área, peçam ajuda e nós ajudamos. Tem muita coisa que vocês precisam fazer. Usem nossos dados, produzam material para nós, material importante não para o MPT, mas para a sociedade como um todo. Entenderam? Nós vamos trabalhar o futuro desse país se nós trabalharmos os empregos formais, empregos bons, trabalho formal. Se é um autônomo, que seja, mas que seja formal. Se é um empregado, que seja, mas que seja formal. Nada que o retire, não é, dessa zona de proteção estatal mínima, ok? Então aqui nós temos um projeto nosso que vai realmente ter uma repercussão muito grande em alguns meses, que é um projeto de reumanização, não é, de associação de catadores de resíduos sólidos, com todo o empoderamento dessa categoria, não é, com recursos tecnológicos e tal. Nós queremos chegar ao ponto aqui no Estado do Espírito Santo que cada associação, se tiver um catador na rua e ele quiser catar um resíduo sólido, ele terá a condição de chegar ali e tomar um café da manhã. Você está entendendo? Sair com um carrinho leve, fazer o recolhimento do material, ter uma forma de vender esse material e ao final do dia ele chegar com o material, receber o dinheirinho dele, tomar um banho, comer uma janta e ir embora para onde ele tiver de ir. Se a gente conseguir fazer isso, nós vamos conseguir, com a ajuda da comunidade, com a ajuda das academias, das universidades. Nós temos já contato com apoio, estamos celebrando convênios com a UVV, com a Universidade Federal, esperamos contar com o apoio também da sua corporação,
para que vocês nos ajudem. Cada cabeça aí de vocês é importantíssima para nós nesse processo de mostrarmos que, como pessoas, como atores sociais, nós somos maiores que os políticos. Nós somos mais capazes que eles. Nós não devemos esperar por eles, nós devemos pôr a mão à massa e fazer o trabalho que tem que ser feito. O trabalho que vai nos garantir viver num mundo melhor, numa sociedade melhor. Ali nós distribuímos material informativo na obra do aeroporto, fizemos palestras sobre combate ao trabalho escravo. Ali nós temos o prêmio MPT de jornalismo, parabéns, não é? Com a nossa matéria. Curso de capacitação de conselheiros tutelares que vão lidar com jovens, sobretudo, crianças, não é? Porque devemos erradicar o trabalho infantil dos nossos seminários. O projeto MPT na escola, que hoje tem uma rodada lá em Guarapari, nós temos 2 colegas trabalhando lá. Nós temos algumas campanhas, que são o Abril Verde, não é? O Maio Lilás, que está inaugurando agora, que é um mês dedicado, pessoal, a conscientização dos trabalhadores relativamente à liberdade sindical e a importância que é o trabalhador participar da vida coletiva, porque ele fica exposto diante do capital e a partir de um sindicato que seja combativo, que seja atuante, que tenha uma governança que não tenha improbidade, é isso que nós queremos. Um sindicato forte, um sindicato ativo, um sindicato que realmente busque a defesa verdadeira dos interesses da categoria profissional. E a liberdade sindical, ela te permite isso. Agora, muitos trabalhadores usam a liberdade sindical para se desfiliarem dos sindicatos, por quê? Porque não acreditam nos sindicatos. E nós precisamos reempoderar os trabalhadores, para que eles peguem os sindicatos de volta, elejam diretorias que realmente sejam probas e que resolvam a trabalhar, fazer o trabalho, como muitos fazem. Alguns poucos não. Esses a gente chega junto, né? Agora a grande maioria está lutando aí em prol do trabalhador. Pode fazer mais? Pode. Com o quê? Com inteligência. Com respeito, não é? Aos direitos de todos e, sobretudo, crianças, com muito diálogo. Esse mundo só se resolve bem se houver diálogo. Havendo diálogo, nós resolvemos qualquer problema. Dialogando, a gente resolve qualquer problema. Coloquem todo o problema numa mesa. Coloquem a equação ali na mesa. Reúnam quem pode resolver essa equação. Senta todo mundo do lado. Vamos dar opinião. Vamos ver que projeto nós vamos construir aqui. E a gente resolve. E a gente se torna grande o suficiente. Nossa publicação, nosso xodó, que é o MPT em quadrinhos, nós já temos um conjunto de revistas em quadrinhos. Os meninos tiveram acesso a algumas delas, certo? Vocês têm aí esse pequeno material, é singelo na verdade, mas já são quase 3 milhões de exemplares, 2 milhões e tanto de exemplares já impressos e distribuídos, não é? Em escolas, em tudo quanto é lugar, a nossa revistinha está presente. Isso é um trabalho que a gente faz, não tem custo nenhum para a União. A gente trabalha com multas de termos de ajuste de conduta ou multas de processos judiciários, né, que nós invertemos para esse trabalho com muito cuidado, com muito carinho, com muito zelo. E agora estamos lançando agora em maio uma revista nova que é dedicada aos sindicatos, já que o mês pertence a eles, né? E esse é um projeto muito importante, fomos premiados em nível nacional com esta ação. Aí estão algumas das revistas, né? Compilamos várias delas no almanaque, super almanaque, o bonito Abessa. E ali o nosso endereço virtual para quem quiser ter acesso a todas as revistinhas, todas online, não é? Avisem em casa. E isso é um exercício de cidadania também, ok? Os quadros. E vocês vão ver que trabalho legal, que coisa bacana. Aliás, vejam isso. Trabalho legal está ali. O PCD legal, você conhece, não? Isso aqui é toda uma publicação acessível nossa. Em braille, não é? Em libras, enfim, em mídias alternativas, não formais,
E é um trabalho bonito pra caramba, vale a pena conhecer o PCD Legal, que também foi premiado em nível nacional, esse nosso programa. Beleza? Aí está. Nós temos então a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, nós temos as publicações que ali estão, a própria Constituição Federal, nós temos a nossa lei de cotas e perguntas e respostas, nós temos, enfim, um conjunto bem denso de publicações, todas elas voltadas para o público, vamos dizer assim, grupos mais sensíveis, sabe? Que tem uma vulnerabilidade social maior, não é? Aqui o nosso Observatório Digital, o nosso Smart Lab produz essa ferramenta, ela está disponível, não é, na internet para todos consultarem. Nós já, de 2012 para cá, já gastamos 27 bilhões de reais em benefícios previdenciários decorrentes de acidentes. Boa parte deles não deveria ter ocorrido. Nós temos, por exemplo, um alto nível de acidentalidade entre jovens com 18 e 34 anos. Hoje mesmo proferi uma conferência, uma palestra na Fundacentro falando sobre geração segura e saudável, no sentido de uma campanha da ONU para que os jovens que ingressam no mercado de trabalho tenham mais conscientização para evitarem os acidentes. E acidente de trabalho é uma coisa que para vocês pode estar longe, mas vocês se enganam. Hoje, com a mudança da forma de se trabalhar, boa parte dos acidentes de trabalho está aqui, ó, são psicopatologias do trabalho decorrentes de uma série de causas. Assédio moral, cobrança por metas, o medo do desemprego. As pessoas vão começando a pirar, vão surtando, entendeu? E isso impacta o cara. O sujeito fica depressivo, desenvolve aquela doença do pânico. São coisas bastante sérias. Pessoas acabam por se matar, matam a si mesmos, suicidam, em razão de circunstâncias de trabalho. E no Brasil isso já vem ocorrendo com alguma força. Nós temos ali aquela publicação que é a revista Labor, uma revista muito bem editada. Nós tivemos a satisfação de ter aqui a nossa Aston, sobretudo Liege e toda a equipe, produzindo uma matéria sobre o impacto da quebra da contenção da Samarco, de Mariano, não é? E nós fizemos uma publicação muito interessante. Ali está, foi premiada essa matéria, não é? E a gente tem muita satisfação de oferecer essa contribuição a todos do Brasil. É isso então, meus caros amigos.